Graça e paz da parte do Senhor. Que alegria é encontrar você aqui, que o Todo-Poderoso Deus nos sustente, nos abençoe, nos visite com poder, com graça, com quebrantamento, com edificação. Hoje nós vamos iniciar uma série de reflexões intitulada Do Jeito de Deus. Vamos tratar a respeito de como devemos enfrentar alguns problemas e desafios contemporâneos do jeito de Deus. Não nos interessa as soluções propostas por gente ímpia, não nos interessa as soluções do mundo. Nosso interesse está na resolução dos problemas do jeito de Deus. Como povo do Senhor, queremos o caminho apertado. Como povo de Deus, devemos desejar a porta estreita que conduz para a vida, como lemos lá em Mateus capítulo 7, verso 14. Hoje quero conversar com vocês sobre o tema o desapego das mãos e o sossego do coração. Como lidar com a ansiedade do jeito de Deus. E para isso eu quero convidar vocês para a leitura de um trecho do Novo Testamento. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, leremos os versos 6 e 7. Por favor, abra sua Bíblia comigo, na epístola escrita por Pedro, 5º capítulo, versos 6 e 7. 1 Pedro 5, 6 e 7. Vamos ler juntos? 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, a tua palavra foi lida, a tua palavra é luz para os nossos caminhos. A tua palavra foi inspirada pelo Senhor, ela procede do céu. Ela ela representa a vontade do Senhor para nós. E imploramos para que nesse momento o Senhor abra nosso coração e nossa mente a fim de escutarmos o Senhor, a fim de ouvirmos a tua doce e poderosa voz. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Na última semana, enquanto dirigia, eu escutei uma buzina muito alta. Eu imaginei que uma carreta iria passar por cima do meu carro, porém, ao olhar para o retrovisor, o que eu vi foi uma motinha, uma CGzinha passando pelo corredor. Eu não sei se você já notou isso. Eu não sei se você já observou esse fenômeno contemporâneo. Alguns motoqueiros estão instalando buzina de caminhão nas suas motinhas para chamarem mais atenção. Você deve estar se perguntando qual é a relação entre essa informação, entre essa experiência e a ansiedade? Bem, algumas pesquisas apontam que cerca de 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca se concretizarão. Isto é, muitas vezes nós sofremos inutilmente. Muitas vezes o caminhão que você está escutando não passa de uma motinha com buzina modificada. Muitas vezes nos preocupamos demais com coisas que não vão acontecer ou que não são assim tão graves. Além disso, o fato de uma determinada situação ser realmente preocupante, ser complexa, o fato dessa coisa ser realmente complexa, isso não suspende a proibição ou a inconveniência da ansiedade. Afinal de contas, devemos confiar em Deus em toda e qualquer situação. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking da ansiedade. Estima-se que no Brasil existam cerca de 20 milhões de ansiosos.
Esses dados apontam para a complexidade do tema e para a necessidade de recebermos informação bíblica a respeito desse desafio. Bem, precisamos tratar desse assunto à luz do texto que lemos, e toda vez que lemos um texto, precisamos compreender o seu contexto. O contexto da primeira epístola de Pedro é uma carta que foi enviada, que está endereçada a estrangeiros e a forasteiros em trânsito. De acordo com o verso 1 do capítulo 1, a carta foi endereçada por Pedro aos eleitos forasteiros da diáspora, no ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e também na Bitínia. Coloque-se na situação enfrentada pelos primeiros ouvintes e leitores dessa epístola. Você ouviu notícias maravilhosas sobre um Deus que salva pecadores. Você recebeu a informação de que o Filho de Deus se chama Jesus e ele morreu numa cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele prometeu retornar em segundo advento para resgatar os que creem. Você creu nessa mensagem, você acreditou no Evangelho e você experimentou uma paz e uma alegria inéditas. O seu coração foi tomado por serenidade, foi tomado por alegria e esperança. Você mudou de vida. Acontece que seus amigos, seus familiares e outras pessoas, vizinhos, começaram a criticar você de forma insistente por conta da sua nova experiência religiosa. De repente, oficiais do governo passaram a perseguir você e a coisa evoluiu ao ponto de você precisar fugir para manter-se vivo. Você precisou fugir da perseguição e o mesmo fenômeno aconteceu com outros cristãos. De repente, você está em um lugar estranho e você está amedrontado e confuso. Se Deus é onipotente, se Ele é todo-poderoso, se o Evangelho é verdadeiro, qual é a razão de tanto sofrimento? Qual é a razão de tanta oposição? Lutando como forasteiros, como gente estranha, como gente de segunda categoria, em um ambiente a eles alheio e cada vez mais hostil, e sofrendo da suspeita, calúnia e ressentimento de seus vizinhos, os cristãos da Ásia Menor encontram-se em situação precária. Aquela situação de risco exigia pelo menos três coisas. Em primeiro lugar, a reafirmação dos elementos constituintes da fé cristã. Em segundo lugar, o reforço da coesão interna do grupo. Em terceiro lugar, uma interpretação plausível que relacionasse, conectasse a fé cristã àquela situação de adversidade. Pois bem, a primeira carta de Pedro é a resposta perspicaz e empática a todo esse complexo de necessidades socio-religiosas. Certo dia, uma carta chega para você. E ela foi escrita por Pedro, testemunha ocular da vida, morte, ministério, ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pedro sabe o que é sofrimento. Ele tem currículo para tratar desse tema. E as palavras de Pedro endereçadas a você e ao seu grupo são palavras de esperança e de ânimo. À medida que você ouve a leitura, ou à medida que você lê o texto, você é lembrado que o mundo não é o seu lar permanente. Você é recordado que essa realidade não será perene. Deus o chamou para algo mais elevado, mais profundo, maior, mais amplo. Você pode sim suportar a adversidade e chegar ao fim. E isso redundará em louvor e glória ao Deus eterno. Toda vez, gente, que nós nos aproximamos de uma epístola, nós precisamos considerar seu caráter ocasional. O que eu quero dizer com isso? As epístolas não são, em primeiro lugar, manuais de teologia. As epístolas não são, em primeiro lugar, tratados teológicos. Existe sim muita teologia nas epístolas, mas é sempre uma teologia de tarefa, isto é, uma teologia no serviço de uma necessidade específica. No caso de 1 Pedro, Pedro queria estimular e encorajar os cristãos a perseguirem
O texto que lemos está localizado numa seção muito prática, muito parenética da epístola escrita por Pedro. Após oferecer recomendações aos presbíteros e aos jovens nos primeiros versos, Pedro passa a instruir os crentes em geral na segunda parte do verso 5º. Experiente, corajoso e inspirado apóstolo escreveu: vocês devem se revestir de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos. Deus não gosta dos metidos, mas Deus confere, Deus concede graça aos humildes. A palavra traduzida por revestir referia-se ao expediente de amarrar um pedaço de pano com vistas à identificação. Os escravos antigos eram identificados dessa forma. Era uma espécie de colete. Pedro está ensinando aqui que os cristãos devem atar a humildade à sua conduta, a fim de serem facilmente reconhecidos pelo mundo. Como é que o mundo identifica um crente? Para Pedro, é por meio da humildade, não é por meio da arrogância, não é por meio da jactância, não é por meio da superioridade, é por meio da disposição ao serviço. Pedro emprega a metáfora do vestir para falar da humildade mútua que deve caracterizar os relacionamentos interpessoais dos cristãos. Para a sociedade daquela época, para a sociedade greco-romana, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, configurava-se como uma atitude detestável e indigna de um homem de verdade. Para o cristianismo, porém, a humildade mudou de desvalor em valor. A humildade passou a ser compreendida como algo que foi ordenado pelo próprio Deus para o bem da sua igreja. Depois de escrever sobre a necessidade de humildade em um nível horizontal, Pedro trata sobre a necessidade de humildade vertical, aquela que caracteriza a nossa relação com o eterno Deus. Esse texto contém 4 preciosíssimas lições para aquelas pessoas que precisam vencer a ansiedade. A primeira lição que aprendemos aqui é a seguinte: o desapego das mãos e o sossego do coração começa com a humildade. Esse processo que leva à vitória sobre a ansiedade começa não com o reforço das nossas competências. Você consegue, você vai dar conta. Não, o processo começa com o reconhecimento da precariedade dos nossos recursos. Portanto, Pedro está conectando com esse advérbio o que vai dizer no verso 6 com o que já disse no verso 5º, ou seja, ele está ampliando o tema da humildade. Portanto, o que vocês devem fazer? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para Pedro, a ansiedade é, na raiz, um pecado relacionado ao orgulho, à jactância. A ansiedade é a presunção de que nós temos algo que só Deus possui, a saber, o controle e a soberania. Para compreendermos o que é humildade, precisamos, em primeiro lugar, considerarmos o que não é humildade. Humildade não é pobreza. Tem muito pobre metido. Humildade também não é a negação de habilidades, de virtudes e de dons. A humildade também não é a renúncia da inteligência e da experiência. Depois de constatarmos o que não é humildade, vamos passar a compreender o que é humildade para as Escrituras. Para a Bíblia, humildade é aquele sentimento de completa e total dependência de Deus para se ter vitória. Humildade é a atividade executada e realizada debaixo da soberania e da sabedoria do Senhor. Se humilhar diante da poderosa mão de Deus inclui aceitar as voltas e as reviravoltas da divina providência e confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância. Pedro quer que seus leitores se sujeitem a Deus, de tal modo que coloquem a sua confiança exclusivamente nele.
Os que creem em Cristo, aqueles que pertencem a Jesus Cristo, devem compreender que são completa e totalmente dependentes do Senhor. Os biógrafos de Abraham Lincoln afirmam que antes de subir à tribuna para discursar, Lincoln não orava: Senhor, sem ti fracassarei. A oração dele era a seguinte: sem ti, Senhor, preciso fracassar. Sem ti, Senhor, preciso fracassar. Se esse projeto, se esse esforço, se esse sonho não tem compatibilidade com a vontade do Senhor para a minha vida, eu preciso fracassar. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Pedro ensina que o crente deve sim se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. A metáfora da mão de Deus, ela é muito rica na Escritura, sempre comunicando a ideia de potência, de poder. A expressão mão de Deus ressoa em vários lugares do Antigo e Novo Testamentos, lembrando os grandes feitos do Senhor na história. Lembremos-nos de Salmo 136, verso 12. Ele, referindo-se ao Senhor, ele os tirou com mão poderosa e com braço estendido. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora, as palavras da bem-aventurada Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o registro de Lucas 1,51, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ao mencionar a mão de Deus, Pedro chama a atenção de seus ouvintes e de seus leitores para a realidade do Senhor dirigindo e conduzindo a história. Eu gosto muito da obra de um teólogo que compreendia a história como a arena da atividade de Deus. Para esse teólogo chamado Ernest Wright, a história é a arena, o palco do poder de Deus. E ele compreendia ainda a teologia como recitação das grandes obras redentoras feitas sempre pelas mãos poderosas do Senhor. Se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus é se prostrar diante do Senhor que tem cuidado de você até aqui. Pense um pouco e reflita. O Senhor esteve com você até hoje? Ele conduziu a sua vida até aqui? Será que Ele vai deixar você na mão justo agora? Seguramente não. Se humilhar debaixo da mão do Senhor é dizer: Senhor, eu confio na tua força, não na minha engenhosidade. Senhor, eu confio em ti e nos teus planos, não nos meus próprios recursos. Eu não confio nas minhas habilidades, eu não confio no meu network, eu não confio na minha rede de contatos. Eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor. Essa é a primeira lição. A segunda, de um total de 4, o desapego das mãos e o sossego do coração exige paciência com o relógio de Deus. A exortação, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, segue-se uma promessa, embora não venha formulada como tal, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Quando Deus intervir, reverterá a situação do presente. Uma das chaves para a compreensão desse texto é a expressão em tempo oportuno. Deus nunca exalta uma pessoa até que ela esteja pronta para isso. O adágio popular revela-se verdadeiro. Deus não dá asa para a cobra. Antes da coroa vem a cruz. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Moisés passou cerca de 40 anos debaixo da mão poderosa do Senhor, antes de regressar para o Egito para livrar os hebreus da escravidão. José passou pelo menos 13 a 15 anos debaixo da poderosa mão de Deus, até ser elevado e alçado ao trono da maior potência do mundo da época. Uma das evidências do orgulho é
a impaciência. E é por isso que não poucas vezes o Senhor permite o sofrimento em nossas vidas, a fim de que a gente aprenda sobre paciência. A intervenção de Deus ensina Pedro, dar-se-á em tempo oportuno. Como muitos de vocês sabem, o grego do Novo Testamento opera com pelo menos duas palavras para referir-se ao tempo. Tem a palavrinha kairos, que significa tempo de Deus, e existe também a palavra cronos, que comunica a ideia de tempo do relógio, tempo dos homens. Qual é a palavra que Pedro emprega aqui para referir-se a esse tempo oportuno? Será cronos, o tempo do relógio, ou kairos? É kairos. As coisas acontecem, as coisas acontecerão no tempo do Senhor. Portanto, nós precisamos aprender a descansar em Deus, a repousar no Senhor, sem deixar de fazer o que é da nossa competência e sem nos intrometermos naquilo que é competência do Deus eterno. No que diz respeito à espera, uma tentação é deixar de esperar, é abandonar a esperança. Outra tentação é se intrometer, resolvendo a questão de qualquer modo e assumir a responsabilidade de providenciar aquilo que estava nas mãos de Deus. No texto que lemos, não se especifica o momento, nem o tipo de exaltação, de modo que é melhor compreendermos essa declaração de forma mais genérica. Na hora que Deus achar melhor, Ele fará o melhor. Essa é uma das principais lições que nós podemos e devemos aprender com esse trecho tão precioso das Escrituras. Na hora que o Senhor julgar melhor, no momento dele, Ele fará o melhor para as nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, tenha paciência com o relógio do Deus eterno. Aprenda a esperar no Senhor, sem deixar de fazer o que é da sua competência e sem se intrometer naquilo que é competência do Deus eterno. Em terceiro lugar, o desapego das mãos e o sossego do coração passa pela entrega. Veja lá o verso 7. Lancem sobre ele algumas das suas ansiedades. É isso que está no texto? Não, todas as ansiedades, tudo aquilo que lhe traz inquietação, lancem toda essa carga sobre o Senhor. Essa imagem vem da pescaria praticada na antiguidade. Os pescadores empregavam redes. Esse ato refere-se àquele esforço do pescador de lançar longe as suas redes. O que Pedro está ensinando é que tudo aquilo que nos puxa para baixo, ansiedade, inquietações, preocupações, nós devemos tomar toda essa carga e lançá-la para Deus. A ansiedade é um pecado relacionado sempre ao orgulho e à presunção. A ansiedade opera mais ou menos da seguinte forma: bem, eu sou soberano sobre a minha vida. Eu mando em mim, de tal modo que se eu não vigiar, se eu não me preocupar o suficiente, vai dar ruim. As coisas vão desmoronar. A ansiedade opera mais ou menos dessa forma internamente. Repare que o texto manda a gente lançar as nossas ansiedades e não as depositar com cuidado. Às vezes, em vez da gente lançar aquilo para Deus, a gente deposita com muito cuidado. O crente precisa arremessar e não acomodar. Já brincou de jogar pedras no lago? O divertido dessa brincadeira é ver quem consegue lançar a pedrinha mais longe. É isso o que Pedro está estimulando aqui. Devemos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor. Na Bíblia, muitas pessoas precisaram lançar alguma coisa. Foi exigido de Moisés que ele lançasse o seu cajado no chão. Virou uma serpente. Davi lançou uma pedra por meio da sua funda contra Golias.
A Escritura afirma que o profeta Elias lançou a sua capa sobre o profeta Eliseu. Os discípulos de Cristo lançaram as suas redes ao mar. O que eu e vocês devemos lançar? A nossa ansiedade. Por quê? Porque o Senhor cuida de nós. A palavra grega empregada para ansiedade comunica a ideia de ser atraído, de ser puxado para diferentes lugares. Então, na ansiedade, várias forças puxam a mesma pessoa para lados diferentes. Então, a esperança puxa a pessoa para cima, mas o pessimismo puxa ela para baixo, a prudência puxa ela para os lados, de modo que a pessoa ansiosa fica ali irritada, ela não para, a mente não descansa. O ansioso fica irritadiço, ele fica pessimista, ele se compromete com a negatividade. O ansioso sofre e faz sofrer. Ele sofre sozinho e ele faz com que as pessoas que convivem com ele sofram também. A ansiedade tem um efeito altamente debilitante sobre as nossas vidas e resulta do colapso, do fracasso da nossa confiança no Deus eterno. Alguém já afirmou, muito corretamente, que ansiedade é pegar coisas muito importantes da vida, saúde, sustento, família, e tornar essas coisas que são muito importantes nas coisas mais importantes. Não estou dizendo que a sua ansiedade não tem motivo. Porque a questão do sustento é importante, a questão da saúde é importante, a questão da família é importante. São matérias importantes, mas elas não são as matérias mais importantes da vida. A ansiedade é isso, é a gente tornar coisas importantes nas coisas mais importantes da vida. Note, portanto, que a ansiedade surge, nasce, ela brota de desejos, de sentimentos, de afetos e de prioridades desordenadas. Para você que vem sofrendo com ansiedade, eu quero recordá-lo de alguns trechos da Escritura. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o susterá. Salmo 55, verso 22. O convite de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se preocupem com a sua vida. Mateus 6, 25. Agora, Paulo, apóstolo, ordenando: não fiquem preocupados com coisa alguma. Filipenses 4, 6. A ansiedade é energia empregada no lugar errado. Como que a gente corrige isso? Como que a gente ajusta isso? Empregando energia na direção correta. Em vez de você ficar ansioso, ore. Eu concordo com você com o fato de que a ansiedade é absolutamente involuntária. Quem aqui faz a escolha pela ansiedade? Ninguém. Se você tivesse condições de acessar o painel de controle do seu coração, como você consegue configurar seu celular ou seu computador, você seguramente iria desabilitar a função ansiedade. Não é mesmo? Se a gente pudesse acessar o coração e remover a ansiedade, nós faríamos isso com toda certeza. A ansiedade é involuntária, entretanto, reagir à ansiedade orando, essa é uma escolha que a gente faz. Essa é uma escolha da pessoa. Esse é um ato da nossa volição. Podemos escolher entre sofrer com ansiedade e orar, podemos escolher entre enfrentar a ansiedade com oração ou sermos consumidos e corroídos e carcomidos por ela. Por isso, toda vez que a ansiedade querer tomar conta do seu coração, o que você e eu devemos fazer? Devemos lançar nossa ansiedade para o Senhor. Meu irmão, você precisa se desapegar. Às vezes a gente não se desapega do problema. A gente resiste em entregar aquele pacote nas mãos do Senhor.
A palavra desapego vem sendo largamente empregada na nossa cultura, especialmente no contexto de vendas nas redes sociais. Eu imagino que muitos de vocês pertencem a um grupo no WhatsApp denominado Desapego, lá do condomínio, onde as pessoas anunciam geladeira usada, fogão, carrinho de bebê e, eventualmente, compensa alguma coisa, não é? Mas assim, o desapego não pode ser apenas uma realidade comercial. O desapego é uma prática espiritual. Alguém já afirmou muito corretamente que um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. Repito, um homem com a mão cheia de pacotes não pode receber um presente. Você precisa se desapegar para receber. Loucura isso, não? Mas no Evangelho é assim: é perdendo que se acha, é morrendo que se vive, é abrindo mão que a gente recebe. Meu irmão, se desapegue, lance essa sua dificuldade para o Senhor, confia nele. Entregue para o Senhor a sua vida financeira. Entregue para o Senhor o diagnóstico que você recebeu 15 dias atrás. Entregue para o Senhor seus problemas familiares, seu marido, seus filhos e netos. Diga: Senhor, está aqui o meu sofrimento, está aqui a minha ansiedade. Senhor, meus recursos se esgotaram. Me surpreenda, Senhor, eu dependo de Ti. Em quarto lugar, o desapego das mãos e o sossego do coração envolve confiança. Finalzinho do verso 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, por quê? Por quê? Porque ele cuida de vocês. Se desapeguem, porque alguém vai receber esse pacote. Lancem as ansiedades, porque o Senhor está cuidando da sua vida. Devemos lançar nossas ansiedades, porque o Deus eterno cuida de nós. Se havia alguém que sabia, por experiência própria, que Deus cuida de seus filhos, esse alguém era Pedro. Quando lemos os evangelhos, deparamos-nos com a realidade de Pedro participando e testemunhando vários milagres. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus deu para Pedro uma grande pescaria, Lucas 5. Jesus ajudou Pedro a pagar o imposto do templo, Mateus 17. Jesus fez Pedro caminhar sobre as águas, Mateus 14. Jesus libertou Pedro da prisão, conforme o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quando você ora, você não está lançando essa mensagem, as suas preocupações para o vazio, mas depositando tudo isso nas mãos amorosas e atenciosas e poderosas do Deus eterno que te conhece, que te chama pelo seu nome e que te remiu em Jesus Cristo. Lance suas ansiedades, por quê? Porque Ele cuida de vocês. Ao final dessa reflexão, somos convidados e desafiados pelo próprio Deus a confiarmos nele e a lançarmos para Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida da gente. Se o maior dos nossos problemas, se o maior peso que a gente tem, que é o peso do pecado, se o Senhor já resolveu esse problema nosso na cruz, nós devemos crer e confiar que Ele está atento a tudo que se passa conosco. O desapego das mãos, que resulta no sossego do coração, passa por alguns movimentos. Primeiro movimento, se humilhe. Meu irmão, guarde o seguinte no seu coração: o caminho para subir é sempre descer. Não existe ascensão sem humildade, do jeito de Deus. O caminho para subir é descer, se humilhe. Em segundo lugar, aguarde, espere no Senhor. Lance suas ansiedades ao Senhor. E, finalmente, confie nesse Deus que cuidou de você até agora
Ele não vai falhar nesse momento. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, te guarde, te sustente para a glória dele mesmo. Amém.